Se a amizade existe realmente, não me refiro ao prazer ocasional de duas pessoas que se alegram por ter se encontrado num dado momento de suas vidas, em que pensam da mesma maneira sobre determinados assuntos, descobrem os mesmos gostos e preferem as mesmas lutas. Nada disso tem a ver com a amizade. Às vezes acho que ela representa a relação mais íntima que existe na vida. Talvez por isso seja tão rara. Entre os homens, os exemplos que encontrei foram mais raros. Para ser exato, nenhum. As simpatias que vi nascer entre os homens sempre naufragaram, no final, em pântanos de egoísmo e vaidade. O companheirismo ou mesmo uma associação entre os homens assume por vezes um semblante de amizade. Aqui e ali, interesses comuns produzem situações parecidas com a amizade. E para fugir da solidão, os homens se entregam de bom grado a relações confidenciais, das quais em seguida se arrependem, mas que por certo tempo permite-lhes ter a ilusão de que uma simples confidência já seria uma forma de amizade. É claro que nesses casos nunca se trata de verdadeira amizade. Esse livro é lindíssimo e é sobre As Brasas, do Sandor Márai, que vamos falar no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Historiatura. Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, assim, não fiz roteiro, tá? Eu simplesmente estou falando da maneira que vai vir aqui no meu coração. Hoje a gente vai conversar sobre um livro publicado pela editora Companhia das Letras, que aqui no Brasil recebeu o nome de As Brasas, do escritor que nasceu no antigo Império Austro-Húngaro chamado Sandor Márai. Bom, o que eu tenho a dizer sobre este livro é simplesmente leiam. Ele vai falar de tantas coisas boas, tantas coisas lindas, que não tão lindas, mas escritas de uma maneira linda, sofisticada, poética, filosófica. Ele vai entrelaçar durante a narrativa vários temas como amor, amizade, paixão, fidelidade, companheirismo, perdão e maturidade. Sabe, ele entrelaça tudo isso num diálogo, numa espécie de monólogo, com pouquíssimos personagens. Aqui nós temos praticamente os dois amigos, que são os protagonistas dessa história. Nós temos os pais de um dos protagonistas, temos a governanta que morou com um dos personagens principais e os pais também do outro amigo de uma maneira mais coadjuvante. Aqui nós temos a história de dois amigos, muito amigos mesmo, que se conheciam desde quando eram muito pequenos, assim, quando eles estavam no colegial, no colégio militar. Eles tinham personalidades muito diferentes e tinham também relações socioeconômicas, vinham de famílias com grau financeiro muito diferente. Um era uma espécie de nobre, morava num castelo, advindo de uma família de nobres. O pai era general, de alta patente. De um outro lado, nós temos um outro amigo que é o Conrad. O Conrad, ele veio de uma família de nobres empobrecidos, sabe? Aqueles nobres que já tiveram glória no passado, mas no momento eram pobres. O Conrad, ele sofria muito com isso, com essa distinção, porque um era rico, o amigo era rico, e ele não, ele era pobre. No entanto, isso não diminuía o Conrad. Ele tinha outros atributos que faziam com que ele era muito bem aceito ali no seio da família do Henrique, que era um amigo rico, que dava valor a ele mesmo ele sendo pobre, mesmo ele não tendo boas condições. Para você ver o tanto que havia uma distinção entre os dois ali, uma distinção financeira que se reverberava nas emoções, nos sentimentos, coisas de ser humano, sabe? Coisas do ser humano, coisas íntimas como a inveja,
como a ganância, como o sentimento de inferioridade, superioridade, traição, tantas coisas. Aqui o Henrique, ele tinha uma amizade incrível, ele idolatrava o amigo, era como se fosse uma joia rara. Ele tinha um sentimento pelo Conrad, que era o amigo pobre, de uma maneira muito bela, ele tinha uma reverência com esse amigo. Já o Conrad, ele também demonstrava essa amizade. No entanto, durante a narrativa a gente vai percebendo os lados mais sombrios do Conrad. Coisas que aparentemente não são muito claras de perceber, mas conforme você vai aproximando direitinho, é típico do ser humano, né? Se você vê qualquer ser humano com uma lupa, você vai ver coisas que você não gostaria de ver, ou coisas que não são muito bem vistas assim a olho nu. Todo ser humano tem as suas incoerências, seus lados sombrios, né? E o Conrad tinha, só que o Conrad, ele guardava esse lado sombrio dele de uma maneira muito a sete chaves, e não fica claro assim de perceber no início. A amizade deles era muito nessa relação, assim, um amigo rico e um amigo pobre, só que o amigo pobre, ele tinha dons, ele gostava de música, de livros, tocava piano, ele era encantador, ele tinha uma espécie de beleza atmosférica, sabe? Aquela pessoa encantadora, não tem outra palavra. E o Henrique, que era um amigo rico, ele não tinha isso, essa sensibilidade para as artes, esse lado mais boêmio, esse lado mais encantador. Talvez porque ele não precisasse disso, porque ele era rico, ele já era muito bem aceito, né? Você é rico, você pode atrair muitas coisas, e durante a narrativa a gente pode perceber que muitas dessas coisas não representam de fato a verdadeira amizade. Talvez até afaste, né? E é isso. O Conrad, que era o amigo pobre, ele tocava piano, gostava de arte, algo que aproximava muito ele do seio familiar do Henrique. A mãe do Henrique também tocava piano. Então, assim, aos olhos do pai do Henrique, ele dizia que o Conrad era um garoto diferente. E essa diferença se dava justamente nesse bom gosto para as coisas, para a arte, para a cultura, coisas que o Henrique não tinha. Afinal, ele não precisava, né? Ele já atraía as pessoas para perto por causa do seu dinheiro. E essa amizade vai passando, o tempo vai passando, o livro já começa quando eles já possuem mais de 70 anos de idade. Vai acontecer uma espécie de retrospectiva da vida deles, da amizade deles, uma espécie de retrospectiva assim. A história começa com o Henrique recebendo uma correspondência do então amigo Conrad. Esse amigo, eles dois ficaram 41 anos sem se falar. O Conrad foi para os trópicos e o Henrique ficou no seu castelo. O Henrique foi perdendo as pessoas da vida dele, ele se casa, né? E depois ele perde a esposa também, ele perde os pais anteriormente, e ele se vê numa condição de solidão, sozinho, num castelo. Sabe, você ser muito rico e mesmo assim você é só. Ele era muito rico e a única pessoa que ele podia contar de verdade era a governanta dele, que era uma espécie de mãe, porque se ele tinha 70 e poucos anos, a governanta tinha mais de 90 anos. E a governanta viu ele nascer, chegou ali na família dele, no castelo, quando o Henrique estava nascendo. A chave dessa história é justamente o motivo que faz o Henrique, ele se isolar de tudo e de todos depois que ele perde os pais, depois que ele perde a esposa. Na verdade, ele se isola até antes que a esposa falece, chega a falecer. Acontece uma coisa entre os dois amigos, que eram grandes amigos, quando eles tinham por volta de 30 anos de idade. Há uma ruptura. Acontece algo que é a chave deste livro, que eu não vou contar porque senão seria o maior spoiler de todos.
Essa coisa que acontece magoa muito a relação dos dois amigos ali e faz com que eles se afastem. Ficam em 41 anos sem se falar. Um vai para os trópicos, o outro fica lá naquele castelo e ele se isola, ele se fecha. O Henrique, ele se vê numa condição que ele se fecha de tudo e de todos. É como se a amizade dele com Conrad fosse a coisa mais bela que ele tivesse na vida e que ele perdeu aquilo. Ele se isola no seu ressentimento, ele fica sozinho pensando em tudo que passou. E o livro vai contar uma espécie de retrospectiva. A história começa ele recebendo essa correspondência e dizendo que o amigo vai chegar lá para conversar e está na cidade e gostaria de encontrá-lo. O Henrique já fica com muitas expectativas, pede para todos os seus funcionários preparar o castelo, ir buscar o Conrad no local, até que chega o grande momento, um momento de uma tensão. Porque o Henrique, ele esperou 41 anos para ter essa conversa. É como se fosse uma espécie de acerto de contas, sabe? Só que não é um acerto de contas porque não é no sentido vingativo, é no sentido de palavras. É uma vingança talvez dada através das palavras, uma vingança vindo e indo. Os dois esperaram 41 anos para ter este grande momento, o grande momento da reconstituição do fato que fez com que eles ficassem distantes. Houve uma ruptura, houve uma espécie de quebra dessa amizade. Durante essa conversa, o Henrique, ele vai falar dos seus sentimentos, do que ele guardou durante todos esses anos, dos sentimentos mais contraditórios, mais loucos que nós seres humanos temos, sabe? Todos os sentimentos já estavam frios. Sabe quando você tem algum motivo que causa uma explosão em você internamente, como a raiva, o ódio? Todos esses sentimentos, eles podem ficar mais aplanados conforme o tempo vai passando. E aqui nós temos dois senhores com mais de 70 anos que esperaram 41 anos, ou seja, o Henrique teve tempo suficiente para pensar sobre o fato, até porque ele se isolou, ele ficou só com ele e os pensamentos dele mesmo. O que é lindo deste livro é o poder que o tempo tem sobre as relações. Quando a gente vai envelhecendo, muitas coisas deixam de fazer sentido, sabe? E no momento da raiva a gente vira um ser humano assim, sabe? Diferente. Conforme o tempo vai passando, os sentimentos, as coisas, tudo que aconteceu, vai ficando mais claro. E esse livro fala muito sobre isso, sobre amadurecimento, sobre coisas que a gente consegue ver com beleza. Mesmo coisas que não são belas, coisas como a traição, o ódio, uma ruptura e não tem outra palavra a não ser traição. Você conseguir ver com outros olhos, sabe? Você conseguir entender o porquê que a pessoa fez aquilo pra gente. Sentimentos mais contraditórios. Todo ser humano tem, né? E o Conrad, ele cometeu alguma coisa. O que eu posso dizer é isso. Ele fez alguma coisa que causou essa ruptura ali entre os dois. E o Henrique teve esse tempo todo para ficar pensando. E quando chega lá aos 70 e poucos anos, no momento da conversa, o Henrique só consegue ver beleza, apesar da dor. E ele tinha essa necessidade de fazer essa reconstituição dos fatos, de falar sobre isso, de falar sobre aquele acontecido e de todos os sentimentos que ele teve, o tanto que esse homem sofreu. Imagina você ficar 41 anos na solidão, sem ninguém, sozinho. Você só contava com a sua governanta, que era uma espécie de mãe, e nada mais. Mesmo você sendo muito rico. Ele estava muito magoado, com certeza, e ele deve ter sofrido muito. E o que eu penso deste livro é o poder do tempo, sabe? Do tempo, depois que você comete alguma coisa, ou você recebe alguma coisa ruim também, o tempo, ele é capaz de aplanar as coisas,
fazer a gente compreender os porquês das coisas, os porquês que as pessoas fizeram alguma coisa ruim para nós, ou porque nós fizemos algo ruim para os outros. E isso eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, não é todo mundo, claro, porque tem gente que envelhece e fica mais rancoroso, mais ranzinzo. Em algumas pessoas o tempo tem uma capacidade a aplanar as coisas, acalmar os sentimentos negativos. E durante essa reconstituição, ele vai falar de vários temas que fazem com que o leitor pense na sua própria vida também. Eu fiquei pensando na minha própria vida. Coisas como lealdade, sentimento de fidelidade, o poder do tempo, o poder do perdão, o poder da amizade, o que é a verdadeira amizade, fala sobre velhice. Coisas que só com o tempo a gente consegue perceber, talvez, e eu não tenho idade suficiente para perceber tantas coisas que estão aqui. E certamente quando eu tiver mais velha eu vou reler, porque durante a minha vida ainda vão aparecer muitas pessoas que eu vou conviver, muitos amigos que eu ainda vou conhecer, amizades mal resolvidas, pessoas que nutriam sentimentos contraditórios. No final a gente compreende, sabe? Dizem que a velhice, quando você é mais velho, quando você tá chegando, se aproximando da morte, as coisas ficam mais claras. Os porquês das coisas aparecem com mais clareza. E este livro fala disso. E é isso, gente. Eu acho que eu tô sendo até prolixa, mas eu gostaria muito que vocês dessem oportunidade para As Brasas. E eu gostaria de falar um pouco também do título. As Brasas faz uma referência porque aquela conversa que tá tendo ali entre os dois acontece no momento que as brasas estão acesas, acontece uma ruptura de energia e toda essa conversa entre os dois, sabe aquelas conversas densas assim, que talvez as pessoas tenham pouquíssimas durante a vida, conversas densas entre dois seres humanos que têm sentimentos um para o outro, sentimentos contraditórios, coisas, acerto de contas, mas não é um acerto de contas no sentido vingativo, é um acerto de contas das palavras, sabe? Grandes conversas que nós muitas vezes possamos ter. Essa conversa já pede um pouco um ambiente assim, mais à meia luz, né? Uma coisa à luz de velas, para falar de sentimento, gente, para falar disso, a beleza, as contradições dos sentimentos que só nós seres humanos temos, coisas das mais profundas da alma. E o título, As Brasas, fala desse momento, porque durante a conversa está a luz vindo de das brasas. Então, assim, não tem título mais apropriado para isso. Na edição que saiu em Portugal, saiu pela editora Dom Quixote, o mesmo livro saiu com o nome As Velas que Ardem até o Fim, algo assim. Eu não lembro, eu vou procurar, vou colocar a foto se eu encontrar com facilidade, tá? Mas é isso, gente. Eu recomendo demais a leitura deste livro aqui. Você vai gostar. Eu não tenho palavras para explicar, sabe? Eu gostei muito. Por favor, faça esse favor para você, para sua vida. Pense nos seus sentimentos. Pense na questão da amizade, da fidelidade, do amadurecimento, da razão, da emoção, do perdão. Tudo isso. Vale a pena, gente. Vale a pena. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se porventura você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir este vídeo. Me ajuda demais. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.